Olá, gente, muito bem? Eu sou o Newton e nós estamos aqui no nosso primeiro podcast e eu estou muito feliz porque é o nosso primeiro podcast. E junto comigo vai estar aqui o pastor Alexandro e aqui vai passar muita gente interessante e legal. Vamos nessa, vamos falar com o pastor Alexandro agora. Saudações de paz, povo de Deus. A nossa perspectiva é falarmos sobre a alegria que vem pela fé nos momentos de dores que passamos. É possível viver em alegria, em detrimento à dor? E como exaurir a alegria de Deus pela fé? Então nós estamos com essa perspectiva que é sorrindo com fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem Deus, eu vou ser sincero, é difícil ter alegria. E eu já quero chegar aqui, pastor Alexandro, e eu já quero trazer um assunto interessante para a nossa conversa, para o nosso bate-papo hoje, que é: quem reclama não tem fé ou tem? Poderia nos dar uma visão referente a isso? Muito boa essa pergunta. Por exemplo, o povo de Israel é conhecido como povo de Deus e tem fé. Certo. Muita fé. Eles saíram do Egito pela fé de Moisés e deles, porque eles clamaram Deus invisível. A fé no Deus invisível não é uma fé fácil, né? Crer no invisível. E eles tinham fé. No caminho que eles saíram do Egito para chegar até a terra prometida, que é Canaã, olha o tanto de prova da existência dos milagres, das provisões de Deus, dos livramentos, de toda a mística da revelação espiritual de Deus em Moisés, que trouxe palpavelmente para os filhos de Israel. Eles viram pedras sendo escritas pelo dedo de Deus, os mandamentos, decálogo. Eles viram o mar se abrindo, eles viram as 10 pragas do Egito e tantos outros fatores miraculosos que aconteceram ali. E no meio do caminho, o que é que eles fizeram? Estando no deserto, codornizes que Deus mandou, provisão, maná, todo santo dia. Deus os guardou por um bom tempo. Diz a Bíblia que a roupa deles, que saíram do Egito, elas não se desfiaram, não se desfiguraram, não perderam o sapato, continuavam mesmo, ou seja, era tudo restaurado neles próprios. Você imagina tamanho milagre, providência, sinais, prodígios e maravilhas que o próprio Deus mostrou. Então vamos lá, essa pergunta é interessante. As pessoas reclamam ainda mesmo tendo fé. Por quê? O sinônimo de observação clássica é olhar para o povo de Israel e ver que, em detrimento a tanta prova de fé, gente, eles murmuravam e reclamavam. Isso foi um dos sinais que Deus trouxe uma sentença, irmão Nilton, de abrangência muito dura para o povo de Israel, porque eles tinham fé, eles viram a palavra, eles viram Deus, viram a glória, viu tudo. A nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, toda aquela história de milagres, narrativa bíblica, que foram fatos, foram reais, certo? No meio do caminho eles murmuraram. Eles reclamaram de Deus, reclamaram da vida, reclamaram que não tinha cebola. Cebola, meu! Ou seja, quantas pessoas nem de cebola gostam? Vocês estavam reclamando porque faltava cebola, porque no Egito tinha cebola e alho. Agora, observem, a palavra murmurar ou reclamar tem no mesmo contexto, ok? Murmurar e reclamar, pessoal, é o seguinte, tá na mesma circunstância. A palavra reclamar, no grego, tem um sinônimo de paralisar, paralíticos. Ou seja, quando eu reclamo, eu me paraliso. Murmurar dá um termo de paralisia. E isso é uma coisa muito séria que você falou. Por que é séria? Porque Israel não conseguiu entrar, aquela geração que saiu do Egito, não conseguiram entrar em Canaã, né? Em Canaã, pós-Jordão ali. Só Josué e Calebe. O resto era toda a geração que nasceu no próprio deserto. Ou seja, eles ficaram paralisados. Realmente, a murmuração e a reclamação paralisa as pessoas que têm fé. Elas têm fé para ser salvas em Deus e para a eternidade, etc. Mas elas não têm fé para trazer alegria e mudar ou recriar o seu mundo com palavras, porque palavras têm poder. E reclamação é clamar em marcha ré, reclamar, ok? Ele vai paralisar, isso é perigoso. A reclamação, a murmuração é tão perigosa que a Epístola aos Hebreus fala sobre isso, irmão Nilton. Fala sobre a dureza do coração do povo de Israel lá no Egito, que reclamou e murmurou contra Deus, e dependendo do nível de reclamação chega a blasfêmia. É perigoso. E uma coisa que eu achei interessante também, que se fosse para olhar por esse aspecto, Davi era entre uma das pessoas que mais reclamava, mais chorava. Davi, ele tinha muita fé em Deus. E nós poderíamos dizer, se nós fosse olhar para esse lado, poderia entender que ele não teria fé. Não é verdade? Não é que ele não tinha fé.
A fé de Davi era palpável também. Não, sim, é isso né? mesmo que eu tentei. Se for analisar no contexto, se for olhar para o âmbito de reclamação, o homem chorava, o homem lamentava, o homem passava aflições, né? Ele tinha dor, né? Ele tinha algumas queixas, vamos assim dizer, mas de maneira alguma isentou ele de ter fé, né? Se for olhar nesse ponto de vista, iríamos dizer que esses homens todinho que reclamaram não tinham fé. E nem tanto que ele foi chamado segundo o coração de Deus. Justamente, e perceba que Davi sequer perdeu uma só batalha. Então o nível de fé que aquele homem possuía era excelente. A fé em Deus, gente, não isenta a gente de passar por privações, tribulações, aflições, como o apóstolo Paulo, Davi e tantos outros homens, né? Agora, a nossa dor, choro, lamentos, angústias, e aí, se não cuidar, reclamações, é que devemos ter uma ponderação para não perdermos o fio da meada. O que acontece? Vamos ter baixas. Certo. Quando reclamamos, nós temos baixas. Quando reclamamos, nós paralisamos o nosso avanço. Mas isso não significa que você não tem fé. Ok? Isso é importante observar, sabe? É porque a fé, na realidade, ela não vai tirar a tua dor, né? Ela não vai eliminar a tua tristeza e a tua dor. Não, você me perguntou hoje, até interessante pela manhã, a fé elimina a tua dor? Eu falei, não, ela anestesia. Até brinquei. Porque dependendo da dor, porque a dor tem um contexto diferente de uma pessoa para outra. Certo, né? é isso mesmo. Cada um tem uma perspectiva de dor. Uma dor do que você passa é diferente relativamente ao que eu passo. Pode ser uma dor espiritual ou até mesmo emocional. Eu provoquei uma dor que veio por uma perca. Uma dor de separação, de luto, são dores diferentes. E quando olhamos para cada nível de dor das pessoas e vemos que, então, por isso que eu falei, a fé anestesia, né? Ela não tira essa dor. Mas dependendo da dor, a fé que canaliza da parte de Deus a alegria vai trazer um senso de propósito pela qual a dor que eu estou passando, isso me dá força e energia. Consigo ressignificar algumas dores, entende? Logicamente que esta dor pode ser remediada em alguns fatos de realeza mesmo, prático, curado, tratável e desbravada, vamos assim dizer, pelo senso comum da alegria de Deus. E o que a gente pode entender, inclusive, é que a gente está falando de fé, né? E alegria. Que você pode ter algum momento de tristeza, né? Mas você não pode deixar de ter fé. Porque a tristeza, justamente, bem colocado, ela faz parte da vida do ser humano. Sabe, Nilton? Uma observação importante. Vamos pegar aqui esse pressuposto da vida humana cheia de dores, né? Por que as pessoas, propriamente dito, celebram mais a dor e a tristeza? Elas têm mais empatia com quem está triste, com quem está chorando, em vez daqueles que estão brilhando em alegria e em fé. Não significa que a pessoa que está passando dor, tribulação, angústia, né, separação, luto, não tenha fé. Ela tem. Ela tem muita fé. O tanto é que ela clama por Deus ainda. Né? Ela está buscando, de alguma maneira, sanar e sarar essa fé, buscando uma força no invisível, no sobrenatural em Deus, né? Naquilo que é mais avante do que nós. E nós podemos entender, então, segundo isso, essa explicação sua, é que independente de você estar triste ou alegre momentaneamente, mas você jamais pode deixar de ter fé. Isso não, porque a fé é tão importante para nós, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra é boa. E se eu creio que Deus existe, que Deus é, eu busco mediante essa fé. Fé é importante, ó. Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tanto graça como fé vem de Deus. Há uma diferença, Nilton, entre fé em Deus e fé de Deus. Certo. Ok? Jesus disse assim, tendes fé de Deus. A fé em Deus é uma fé natural. É uma fé de que pode ser cultural. No ambiente que eu estou sendo criado, as pessoas falam, eu tenho fé em Deus. Vai dar certo. Vira um jargão. Agora, a fé de Deus é um nível de fé sobrenatural que vem pelas Escrituras Sagradas. Que vem pela palavra, pelo direcionamento da revelação de Deus em nós. Esta fé de Deus é aquele tipo de fé que eu vou dizer assim, Jesus olhou para a figueira e disse, a partir de hoje ninguém coma mais fruto de ti. Ele estava ensinando sobre fé nesse contexto.
E a figueira secou desde a raiz. E Pedro, no outro dia, passando, Senhor mestre, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Secou tão rápido de um dia para o outro. Aí ele falou assim, vocês têm de ter fé. E esta é a fé do tipo da fé de Deus. Ou seja, Deus tem fé, o próprio Deus tem. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele teve fé na palavra dele, ele teve fé no que ele disse. Então, a pessoa que tem a fé, não pode perdê-la de maneira alguma, mesmo em detrimento da dor, porque aí está a força. Se perdermos a fé, nós vamos perder um bom sentido, né, da divindade, de buscá-lo. Eu sei que muitas pessoas em dor perderam a fé. E de alguma maneira está tentando ressignificar essa fé no coração, buscando em muitos viés de pensamentos. Mas eu acredito que o Senhor Deus ainda há de se revelar, trazendo para resgatar a fé dessas pessoas. Algumas realmente vão conseguir pela revelação divina, porque Deus se revela, sabe? Então podemos finalizar essa parte, né? Dizendo que, independente de reclamar ou não, é possível ter a fé. É possível mesmo ter reclamando. Fé. Mesmo reclamando. Agora, porém, se cortar a reclamação... esse é o ponto-chave que eu queria trazer, né? A questão da reclamação. Você já percebeu que é fato, assim, ó, é simples. Uma percepção rápida. Certo. Quando nós chegamos em um ambiente em que está uma reunião de pessoas ali, temos 4 irmãos ali, 4 amigos, família. Certo. 4 amigos. Todo mundo na mesma frequência, alegre, dinâmico, celebrando a vida. E chega um espalha-roda. Quem é o espalha-roda? É aquele que chega murmurando? Murmurando, cara. Aquela tristeza, aquela melancolia, ele tá lá embaixo. E ninguém quer estar perto. Pronto, você disse tudo. Você acha que Deus, o Deus de toda a fé, que ama a fé, ama ser honrado pela fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé, gosta de pessoas que ficam reclamando o tempo todo? Deus tem bom humor, eu sei, ele tem misericórdia também. Mas a pessoa que reclama, ela mesma se paralisa. Até porque, Nilton, nós estamos falando de fé, mas palavras têm muito poder, cara. As palavras, elas conectam os mundos, tanto físico como espiritual. Então, olha, gente, palavras são coisas sérias. Uma palavra que você libera no momento de emoção e de dor, ela pode acontecer. Então, aquela frequência negativa, palavra negativa lá embaixo, a Bíblia diz, tu comerás pelo fruto dos seus lábios. A própria palavra da pessoa, não estou nem falando da palavra de Deus, a própria palavra da pessoa, dependendo do nível em que ela está falando, se é muito negativo lá para baixo, pejorativo, palavra torpe, palavra amaldiçoadora, ela não acredita nem nela própria. Ela cria uma energia nela, rapaz, tão negativa que é um espalha-roda que eu chamo. Quando chega no meio de pessoas que nós estamos lá alegre, rapaz, cá para nós, é uma energia ruim, um roubador de alegria. Você já percebeu isso? Isso existe muito nas empresas, né? Existe muito esse tipo de gente, murmurão, reclamão. E também temos algo assim muito antigo, que é quando o povo saiu do Egito. Você acredita que eles ficaram 40 anos ali devido à murmuração? Segundo as escrituras, foi a devida à murmuração, que nós comentamos há pouco tempo. Reclamação, paralisar. Toda murmuração paralisa a gente. O nosso progresso, nosso avanço. Eu e você não somos melhores do que ninguém. Veja, quando nós murmuramos e reclamamos, o que acontece conosco? Observe em você a sua vida. Quando você estabelece gratidão, começa a subir o seu nível. Certo? Quando você busca Deus, sobe mais um nível ainda. Quando você começa a falar as palavras boas, você avança. Agora começa a se rebaixar. Reclamar, murmurar, falar mal, maldizer, praguejar. Então vai chegando palavras, e palavras, Nilton, vou falar algo aqui que é impressionante. Me lembrei de algo impressionante, preciso falar disso. Palavras, já foi comprovado. Uma vez que a palavra pronunciada emite som, certo? Certo. Som é matéria. Já foi comprovado cientificamente. Som é matéria. Então, gente, quando você emite sua palavra, você emite um som. Som é matéria, vai se materializar. Razoavelmente eu vejo pessoas falando, eu tô com medo de acontecer isso, isso e isso. E ela fica sinalizando, materializando. Por exemplo, por 1 ano nós estamos falando de fazer esse podcast aqui. Certo. Nós ficamos... Isso é verdade. Não é? Ficamos conversando, sinalizando, confessando, afirmando, proferindo, profetizando, verbalizando, declarando. Tudo são palavras. Emitimos som.
Olha hoje aqui, nosso primeiro podcast, Sorrindo com Fé. Isso é uma riqueza. Mas 1 ano verbalizando. E sorrindo, né? E sorrindo. Sorrindo. Tudo com leveza, com alegria. E olha, deu certo. Estamos aqui hoje falando deste assunto, porque palavras têm poder. Tem poder. Agora imagine se nós nos encontrássemos e ficar falando assim, rapaz, queríamos fazer um podcast, mas tudo é difícil. Não vai dar certo. Eu não tenho qualificação. Eu não tenho um instrumento. Eu não tenho... Nós vimos dificuldade? A gente teve muita dificuldade de chegar aqui, né? Mas não verbalizamos. Não verbalizamos. Não verbalizamos. Gente sempre acreditamos. Justamente. Também agora quero trazer um assunto porque o nosso podcast está acabando, né? A parte que pensa foi tão rápido, né? Chegou rápido demais. Sonhamos tanto com isso. Poxa. Então o que eu queria falar aqui é na realidade sobre o seu livro. Mas vai ser coisa rápida, só quero apresentar ele porque nós estamos chegando no final, né? Ótimo, obrigado. E eu quero mostrar aqui o livro do pastor Alexandro, com um texto, com uma capa assim muito intuitiva, inclusive. É esse livro. Esse é o livro Exterminador de Tristezas. Um nome muito apropriado pelo momento. Justamente, devido à abrangência do que nós estamos conversando, né, um nível de tristeza, de angústia, de aflição que as pessoas passam na vida, e não só agora, todos sempre passaram. Então esse livro vem com abordagem bíblica, mas porém direta, sobre a alegria de Deus. Vocês sabiam que está escrito em Salmos que na presença de Deus há plenitude de alegria? Lá não fala que há plenitude de tristeza. Então Deus, ou seja, a perspectiva bíblica da fé, traz consigo um extermínio de tristeza. Não só no momento. Ele é paulatino, progressivo, ok? Para que não seja assim, eu não estou te oferecendo algo de imediato, mas um trabalho que pode ser avançando dia após dia. Eu já abordei muitas pessoas de todos os níveis sociais em tristeza. E elas conseguiram encontrar alegria em Deus, certo? E assim, foi um passo a passo. Ok? Então esse livro é excelente, ele está já na pré-venda, ok? Isso aí é só a arte da capa, já está praticamente... Eu percebi que só veio a capa, eu já ia perguntar para você, cadê o livro? É verdade, mas ele já está com um conteúdo todo avançado e trouxe para fazer essa abordagem aqui, que esse livro vai ajudar muitas pessoas no Brasil e no mundo, como nossas literaturas têm realizado, né? Esse certo. efeito. Aí uma coisa que eu quero falar para você, pastor, eu quero que você chame as pessoas para nos seguir e para compartilhar o nosso trabalho. Poderia fazer isso? Certo. Pessoal, nós temos em nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube, Sorrindo com Fé. Gostaria que vocês nos acompanhassem. Nossas abordagens serão sempre nessa perspectiva, né? Uma linguagem bíblica, descontraída, alegre, sem o peso da religiosidade, mas com o peso da alegria de Deus, que restaura e tira o peso da alegria. Então, ou seja... Falei de bastante peso aqui, mas a ideia é, o que é de Deus, por mais que falamos peso por causa da autoridade, mas é leve, tem um bom senso. É um contrassenso em linguagem de palavras, mas não tem problema. Eu quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube, Sorrindo com Fé. Sempre haverá momentos de riqueza espiritual para a sua vida. Nos vemos lá. Até mais.